Shalom, apóstolo. Shalom, tudo bem, filho? Glória Graça a e Deus. paz. Obrigado pela tua presença aqui, viu, apóstolo? Querido, é uma grande honra poder participar com vocês nesse momento, viu? Amém, glória a Deus. Olha, o pessoal tá vindo, tá chegando aí, vai ser um Amém. tempo precioso, amém? Vou cantar um Amém. cântico aqui, amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Sei que minhas provações que, meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas e rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. 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 Aleluia! Glória a Glória a Deus. Deus. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tô bem, cara. Eu tô tentando me pegar aqui o meu suporte de celular, que eles estão Sim. fazendo também ao vivo lá. E eu fiquei sem suporte. Eu tô segurando aqui, tô tentando fazer sim. uma, como diz o bom brasileiro, uma gambiarra aqui. Bênção. Daqui a pouco eu posso ficar de ponta de cabeça aí, mas não sou eu não, tá? Pode ficar sossegado que é o celular. Amém. Mas que bênção, viu, apóstolo? Apóstolo, Glória eu a creio Deus. que será um tempo aqui precioso nosso, amém? Onde Deus ele vai ministrar os nossos corações e, Amém. e a gente tem certeza daquilo que Deus ele quer realizar, aquilo que Deus ele quer fazer nesses dias, amém? Eu Amém. desativei aqui as notificações para que a gente possa estar dialogando, conversando aqui de uma forma mais pontual, mais certeira, amém? Amém. Paizão, Fala, querido. nesse tempo aí, nós como povo de Deus, como igreja, eu creio que Deus ele tem algo para nos mostrar, para falar conosco. E eu queria saber do Senhor como está o teu coração, o que o Senhor tem discernido desse tempo. Bom, querido, eu tenho dito que são nos momentos de crises que as nossas ações acabam definindo o nosso destino. Eu tenho aprendido que o nosso destino, ele não é algo que a gente vai alcançar lá na frente, mas a gente vive o nosso destino a cada dia. Amém. A cada dia. Porque, afinal de contas, quando o dia terminar, nós vamos estar em algum lugar. E amanhã, quando chegar, também nós vamos estar em algum lugar. Porém, são justamente as nossas decisões, as nossas escolhas que nós tomamos que irão definir o lugar onde nós vamos estar. Certo. E não existe tempo mais oportuno, sabe, do que os tempos de crises para que nós possamos tomar decisões que possam nos alavancar para os próximos níveis que Deus tem para nós dentro desse destino profético que Ele tem estabelecido.
Portanto, a gente nesses últimos dias tem recebido da parte de Deus uma palavra que é sobre ativar a nossa fé. Ativar a nossa fé a novos níveis. Porque quando as coisas estão, de certa forma, ainda que talvez a gente possa estar passando por dificuldades, possamos estar sendo confrontados em algumas coisas, mas nós temos que considerar que é fácil viver o cristianismo na nossa nação da maneira como as coisas estavam. De certa forma, até confortável. Então, agora, diante de uma situação como essa que se apresenta na nossa nação, de uma maneira indiscriminada, porque aí, sabe, não tem credo, não tem cor, não tem raça, não tem condição social, todos nós estamos inseridos nisso aí, na mesma situação, numa mesma realidade. Porém, é justamente agora que as ações de cada um, que as atitudes de cada um, que o comportamento de cada um é que de fato vai definir o destino que nós temos. Principalmente se esse destino que vem de Deus deseja ser vivido por nós. Porque, como eu te disse, a qualquer lugar, quando o dia termina, quando a manhã chega, nós vamos estar em algum lugar. Sim. Não importa o que aconteça, em algum lugar nós vamos estar. E a pergunta que eu tenho feito é essa: que lugar você quer estar? Você quer estar no lugar que Deus estabeleceu para você? Que Deus traçou para você, no destino que Ele tem para você? Ou você vai chegar a qualquer lugar, sabe, de uma maneira inconsequente, arbitrária, ou seja, fora da vontade perfeita de Deus para a tua vida? Porque em algum lugar nós vamos estar depois que essa crise passar. Amém? Ela vai passar. Porque nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma tempestade dura para sempre. Algumas tempestades são mais passageiras, são mais rápidas. Outras tempestades, elas se prolongam por mais tempo. Há algumas tempestades que são de vento, outras são de granizo, outras envolvem maremotos, tufões, enfim, um monte de intempéries que acontecem. Porque em toda terra há tempestade, pastor Marcos. Toda terra há tempestade. E uma das coisas que nós temos aprendido na palavra de Deus é que quando os tempos de tempestade se apresentam, junto com as tempestades também as crises surgem. Amém? Então, diante de uma tempestade, nós vivenciamos um tempo de crise. Então, a tempestade ela tem o potencial de gerar uma crise. Porém, a crise em si mesma ela não precisa ser negativa. Normalmente a gente tem um olhar, uma percepção em relação à crise como algo negativo. E, na verdade, não é a crise que vai declarar se a coisa é positiva ou não, se ela é positiva ou negativa. São justamente as nossas atitudes em meio à crise que vai dizer se essa crise foi negativa ou se essa crise foi positiva. Então, uma coisa é certa, a crise sempre é definidora. Quando ela vem na nossa vida, ela vem para trazer mudanças. E quando ela passa, as coisas mudaram. Na maioria das vezes, as coisas não vão ser mais como eram antes da crise, como eram antes da tempestade. Então, por isso que eu sempre digo que as crises, elas são definidoras. Porém, em última instância, as nossas ações, são as nossas atitudes, as nossas escolhas, em outras palavras, nosso posicionamento em meio à crise, que vai determinar onde nós vamos chegar quando ela passar, porque ela vai passar. Amém. Amém. E, apóstolo, isso que o senhor disse, o nosso destino em Deus, em Cristo, é vivido dia após dia. Então, exatamente. A cada dia, por isso que a Bíblia diz bem claro que a vereda do justo ela é como a aurora que vai brilhando dia após dia, até se tornar dia perfeito. Aleluia. Amém. E uma das palavras que o Senhor ministrou, que chegou no meu coração, e compreendendo aquilo que Jesus disse para os seus discípulos, passemos para o outro lado, né? E de repente veio toda aquela tempestade, e Jesus ali deitado, aquilo que mantinha Jesus dormindo, e os seus discípulos estavam acordados, e de repente seus discípulos chamam, mestre, não te importa que perecemos? E Jesus ele faz uma pergunta muito pertinente, dizendo assim, aonde está a vossa fé? Exatamente. Uau. Porque a gente percebe que a fé dos discípulos, nesse momento de tempestade, nesse momento de crise,
se extraviou. Sim. Né? A fé se extraviou. Então, quando o Senhor Jesus libera a palavra, né, dizendo, passemos para outra margem, veja, a palavra que procede da boca de Jesus é por ela que nós vivemos. Sim. Ela é suficiente para prover tudo aquilo que a gente precisa para que o objetivo seja alcançado, para que essa outra margem possa ser alcançada. Então, a palavra, ela vai gerar toda a provisão que nós precisamos para atravessar, para viver esse momento de transição e chegar a esse outro lado. Então, Amém. Por isso é muito importante nós entendermos que a palavra ela só é validada na nossa vida, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, se nós a ativarmos. Amém? E só tem um jeito de nós ativarmos a palavra, é a fé. Por isso que Jesus falou, né? Aonde está a vossa fé? E sabe, pastor, é interessante porque eu tenho aprendido que a fé, ela se extravia para o tempo passado das nossas vidas ou para o tempo futuro das nossas vidas. Sim. Tá? Nunca para o presente. E não no presente. Então, no presente. Em algum momento, quando a fé se perde, ela se perde ou no nosso passado, ou ela se perde no nosso futuro. Porque, na verdade, a fé ela se perde no passado quando a gente fica com aquela sensação, com aquele sentimento, sabe? Aquela postura de que, puxa, por que isso aconteceu? E ficamos lamentando e reclamando, sabe? Desejando que aquilo nunca tivesse acontecido, sabe? Nesse momento, por exemplo. Né? Vamos ficar aí desejando que, sabe, o vírus nunca tivesse chegado, nunca viesse à existência, e se viesse não tivesse alcançado a nossa nação. Não tem jeito, cara, a fé não opera nisso aí, isso aí já aconteceu, isso já é uma realidade. Então a fé nunca opera no passado, e a fé se extravia no passado quando eu e você ficamos presos aos acontecimentos do passado e ligados a eles de tal forma a não tomarmos a atitude certa, a postura certa, e ficamos reclamando, lamentando, murmurando. Isso de fato é extraviar a fé. Ou então, quando nós perdemos a fé para o futuro, é quando nós ficamos esperando, desejando que as coisas mudem, porém não temos, né, a atitude de fazer as coisas de uma maneira diferente para que a mudança de fato aconteça. Então é querer mudança sem, contudo, agir para que essa mudança aconteça. Então aí você extravia a sua fé para o futuro. E a fé ela sempre opera no presente. A fé nunca opera no passado, porque o passado foi e não será mais. Amém? Sim. Agora, o futuro é uma possibilidade, mas ainda não é. A vida acontece agora. A vida está acontecendo hoje. E a fé, ela opera no tempo presente. Sempre, sempre, sempre. Assim como está escrito em Isaías 43, versículo 18, né? Não vos lembreis das coisas passadas. Uau, olha aí, ó, quando a nossa fé está extraviada no passado, né? Não lembrei das coisas passadas. O que foi, foi. O que aconteceu, aconteceu. Amém? E pode ter sido uma situação na nossa vida que trouxe algum tipo de perda, que trouxe algum tipo de trauma, que trouxe algum tipo de dor, de sofrimento. Não adianta, já foi, aconteceu. A nossa fé não vai mudar o nosso passado. Acho que só para o pessoal tomar nota aí, quem estiver tomando nota, a gente está falando de Isaías 43, versículo 18. Né? Exatamente. Isaías 43, versículo 18, né? Ele fala, não lembrei das coisas passadas e nem considere as coisas antigas. Tem pessoas que estão considerando as coisas antigas. Amém. Exatamente. É Isaías 43, versículo 18, 19, está aqui diante dos meus olhos. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Olha, veja como é que Deus fala. Eis que farei uma coisa nova. Farei está no tempo futuro. Sim. Amém? Então Deus está dizendo, eu farei algo novo, no tempo futuro. Só que ele diz assim, logo imediatamente, e agora sairá a luz. Quer dizer, o que Deus vai fazer lá na tua vida, lá na frente, está nascendo agora, nasceu agora, está sendo gerado agora, está vindo à existência agora. Então é essa fé que ativa justamente, sabe, que te conecta ao destino que Deus tem para você nesse futuro, esse algo novo que Deus está fazendo. Porém você, ainda que isso não seja uma realidade presente na tua vida, é uma verdade imutável, entende? E a fé faz com que a verdade prevaleça sobre a realidade, porque a realidade ela é momentânea, a verdade é eterna. Aleluia, aleluia. Entendendo, apóstolo, também que a fé ela também é um processo. Sim, sim.
Sim. Entendo que a fé é um processo. O processo, o resultado assim é como vitória. viver, né? Como viver a palavra é um processo. Por isso que Jesus fala assim, olha, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Ele não está falando exatamente da proporção, da medida de um grão de mostarda. Mas o que ele está falando é do processo, porque logo ele aponta para o seguinte, ele fala do processo que é gerado no grão de mostarda, que é a menor das sementes, porém se torna, quando ela frutifica, a maior de todas as hortaliças. Então, ele está falando desse processo de crescimento, desse processo de desenvolvimento, que começa como uma semente e termina como uma planta, né, que se torna capaz de, digamos assim, de contradizer toda a sua origem. Como é que pode, de uma pequena semente, você ter uma hortaliça maior de todas, da menor das sementes gerar a maior das hortaliças? Então Jesus está dizendo, sabe, que não é para eu e você termos fé do tamanho, mas como do tamanho de um grão de mostarda. Porque precisamos entender que Deus nos dá uma medida de fé para cada situação. E é nossa responsabilidade desenvolver essa fé para cada situação. Né? Nessa passagem, por exemplo, né, digamos que Jesus falou assim, ó, passemos para outra margem para os discípulos. E aí ele entra no barco e parece-me que intencionalmente Jesus dorme ali. Né? Como que, sabe, mostrando, sabe, numa parábola humana, que a palavra estava dormente na vida dos discípulos. A palavra ele já tinha sido liberada, mas ela não estava em operação na vida dos discípulos. Então, quando Jesus fala, onde está a vossa fé? É porque, de fato, a palavra que ele havia dado, né? Ou seja, ele mesmo é a própria palavra, a palavra estava ali com eles, mas a palavra estava adormecida. E o que Jesus queria não é que eles acordassem Jesus, mas que eles despertassem a palavra na vida deles. Porque eles tinham um recurso, né? Eles tinham, exatamente. Já tinham um recurso. Exatamente. Sair desse modo de sobrevivência, sabe, para o modo de domínio, para o modo de conquista. Sim, potencializar eles, né? Jesus exatamente. Potencializados. Exatamente. Por que vocês estão me despertando? Por que vocês estão me acordando? Sendo que a palavra está aí com vocês. Vocês deveriam despertar a palavra em vocês, ativar a palavra de vocês. Porque aí justamente é onde que a fé começa a operar no presente. Né? E aí é interessante, porque Jesus usa aí um barco, né? E o barco ele é preparado justamente para atravessar o mar. Né? O barco ele é projetado para superar as ondas, superar as tempestades. Né? O barco é projetado para não afundar. Então eu costumo dizer isso para cada filho de Deus. Nós fomos feitos em Deus, sabe? Não para afundar, mas para sobressair, para prevalecer, para superar toda e qualquer circunstância. É claro que na tempestade, na crise, né, a água começa a encher o barco da nossa vida e agitar, e a gente fica assim, meu Deus, eu vou afundar. O sentimento que a gente tem é que a gente vai afundar, que o casamento vai afundar, que a saúde vai afundar, que as finanças vai afundar, que o ministério vai afundar. Mas não vai não, porque eu e você fomos feitos em Deus para prevalecer na tempestade, para superar a tempestade, sabe? Então, digo para você, Marcos, para todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento de crise, nesse momento de tempestade, tua vida foi feita em Deus para prevalecer na tempestade, para superar a tempestade. E a fé que faz isso uma verdade nas nossas vidas. Amém. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra fé quer dizer emuná, que quer dizer fidelidade. Nós precisamos acreditar, amém? Crer naquilo que a palavra diz. Né, apóstolo? Exatamente. Você veja que a palavra foi liberada para os israelitas da travessia do deserto em direção à conquista de Canaã, porém essa palavra não lhes foi aproveitada justamente por quê? Porque eles não misturaram essa palavra à fé. Então a palavra se torna inativa, ela entra num estado de dormência quando a gente permite que a nossa fé seja extraviada. Porque a fé a gente tem. A palavra de Deus não mente. Amém? Deus nos deu o dom da fé, Deus nos deu a medida da fé. Então, para cada situação, para cada momento da nossa vida, para cada desafio da nossa vida, há uma medida de fé que Deus imparte sobre nossas vidas.
Porém, é responsabilidade nossa ativarmos essa fé, desenvolvermos essa fé, operarmos essa fé, para que de fato a palavra possa prevalecer. E a palavra prevalecendo, a gente também prevalece, porque aqueles que permanecem na palavra prevalecem. Amém. De uma forma ou de Aleluia. outra, prevalecem. Amém. Amém? De uma Aleluia. forma ou de outra, quando passar, quando o dia terminar e amanhã chegar, eles vão estar exatamente no lugar onde o Senhor quer que eles estejam. Veja que essa crise tinha o potencial de tirar os discípulos do destino que Jesus tinha para eles. Toda crise tem o potencial de nos roubar do destino de Deus, sabe? De nos tirar das promessas de Deus. E o inimigo vai fazer uso desse momento, porque você perceba que Jesus, ainda que está tratando ali com uma coisa natural, com eventos naturais, uma tempestade é um evento natural, mas a força da palavra que ele usa, quando ele repreende, é a mesma palavra que ele utiliza para repreender os demônios. Então, ainda que havia ali, aparentemente, uma situação natural, o diabo estava tirando proveito desse momento natural para tirar os discípulos do destino que Cristo tinha para eles. Então, nesse momento, o diabo vai usar essas situações, essas circunstâncias que nós estamos vivendo agora, para nos roubar do destino que Deus tem para nós, do lugar que Deus tem preparado para nós. E agora, mais do que nunca, nós precisamos ativar a palavra, repreender, sabe, todo ataque das trevas, repreender todo o poder do maligno, sabe, todo esse confronto que vem para nos roubar, nos tirar do lugar da vontade de Deus e declarar que ainda que circunstancialmente as coisas não mudem, em nós a tempestade tem que cessar, em nome de Jesus. Amém. E a tempestade cessa quando nós nos levantamos e nos apropriamos da palavra que está sendo liberada. E é verdade, né, apóstolo? E tudo aquilo que nós temos recebido em Deus é por meio da fé. Amém. Então, assim como está escrito lá em Efésios, né, capítulo 6, é bem claro, né? E diz que nós podemos vencer todo ataque do maligno, né, usando o escudo da fé. Da fé. Amém. Amém. É por isso, filhão, que eu tenho nesses dias feito o desafio devocional, né? Que eu tenho chamado, né, 21 dias na escola da fé, justamente para cada dia a gente estar trazendo uma porção da palavra de Deus, né, falando sobre fé, ensinando sobre fé. Nós vamos nos aprofundar agora, eu estou dando as bases, os fundamentos nesses primeiros dias, e depois nós vamos entrar nas áreas práticas de como nós podemos trazer a fé, né, e expressar a fé em todas as áreas da nossa vida e em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque nesse momento nós precisamos edificar a nossa santíssima fé, como diz a palavra de Deus. Eu vou deixar o link aqui, tudo bem? O link do Telegram, tá? O link também do WhatsApp para as pessoas que quiserem participar, né, desse desafio. É aberto para todo mundo. É para todos, para todos. Isso, vou deixar também o link também do ILA, também do Instituto. Né? Amém. Então, na verdade, é totalmente gratuito, nós não temos nenhum interesse, a não ser essa carga que Deus colocou no meu coração, de, por meio dessa ferramenta, né, dos 21 dias, que também foi uma experiência que nós tivemos no ano passado, e você me motivou muito nisso, você disse, apóstolo, faz isso, e fizemos. Amém. Foi uma experiência linda, foi muito edificante, foram muitas bênçãos de Deus recebidas, muitas pessoas, né, impactadas nesse processo, e isso me estimulou para que eu fizesse, né, novamente esse desafio, porém agora com essa perspectiva sobre a fé, né, esse olhar para a fé, e a carga que Deus colocou no meu coração nesses dias é justamente ajudar as pessoas a fortalecerem a fé nesse momento, porque uma vez que a nossa fé ela é provada e ela é aprovada, ela se torna um instrumento extremamente valioso, mais valioso do que o ouro. Mais valioso do que o ouro, sabe? Não é a prata, não é o ouro, não é o real, não é o dólar, não é o euro, é a fé. A fé é o que há de mais precioso e valoroso nesse momento. Então, e a fé, para que ela se torne valiosa mesmo, ela precisa ser provada, e provada em caráter de fogo. Então, os filhos de Deus estão sendo provados agora. Sim, a moeda dos céus é a fé. É a fé. É a fé. Através da fé
fé é que nós, né, no bom sentido da palavra, negociamos todas as coisas espirituais e divinas. Amém. Não tem como Aleluia. você negociar no reino espiritual, senão por meio da moeda chamada fé. Amém. Apóstolo, e a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, o ouvir, ele se torna muito importante, porque a palavra ouvir quer dizer chamar, prestar íntima atenção. Então, nós precisamos estar muito atentos para aquilo que nós estamos ouvindo, para que seja gerado em nós fé. Amém. E olha, isso é muito importante, Marcos, porque muitas vozes estão sendo transmitidas agora nesse momento. E veja que cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu pensar, cada um tem, sabe, a sua solução, e a solução de um conflita com a solução de outro, né? Você vê os nossos governantes nesse momento, que deveriam estar unidos na busca de uma solução, estão se degradando porque uns apresentam, né, uma resposta de solução para essa crise, outros, né, apresentam uma outra resposta, uma outra solução, e essa solução, por sua vez, né, confronta, contradiz a solução que outros estão dando, e as pessoas cada vez estão ficando mais inseguras, né? Há um ambiente, uma atmosfera na nação brasileira de incerteza, né? Além de toda essa realidade da crise, né, no sentido da saúde, no sentido econômico, né, no sentido social, porque sobretudo é uma crise bastante social, a gente percebe também, né, que é uma crise, né, de informação ou de desinformação, uma crise horrível que tem gerado mais confusão ainda. Então, mais do que nunca, a gente precisa ouvir, e ouvir a voz certa, ouvir a voz de direção precisa para esse momento. E a única voz, cara, que vai conduzir as nossas vidas para o lugar certo, sabe? É a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo, é a voz de Jesus. Eu tenho aprendido o seguinte, filho, que nos tempos de crise são os momentos que mais Deus fala. Só precisamos ter ouvidos para ouvir. Então, esse ouvir é muito importante, porque a fé vem pelo ouvir. Amém? Então, a fé vem pelo ouvir. Você percebe que aquilo que a gente ouve exerce uma influência muito grande na nossa crença. E nós vamos ser o que de fato nós cremos. Então, por isso é muito importante você discernir a fonte agora. A fonte da palavra, sabe? Não basta ser uma boa palavra. Eu preciso saber qual é a fonte dessa palavra, sabe? A origem dessa palavra. Porque a palavra tem o poder de gerar fé. Amém? A palavra que nós ouvimos gera fé. E às vezes pode ser uma fé negativa, pode ser uma fé contrária, sabe? Pode nos levar a crer naquilo que na verdade não deveríamos crer. Porque é enganoso, porque é mentiroso. Então a gente precisa discernir não só a palavra, não só a voz, mas a fonte dessa palavra, a fonte dessa voz. Porque é pelo ouvir que nós recebemos fé. Amém? Exatamente. E aí, Paulo, por isso que Paulo não termina aí. Porque o que você ouve gera fé na sua vida. Então, você precisa entender, ou se é uma palavra verdadeira, de uma fonte autêntica, então essa fé vai te levar para uma convicção correta. Porque se você pensar, a descrença, né, não é outra coisa senão a fé do lado oposto. Isso. Até mesmo, apóstolo, que a palavra diz que nós somos justificados pela fé. E a palavra justiça quer dizer tequisedec, né, que quer dizer posição correta. Então a fé ela vai nos levar para um lugar correto, para a posição correta. Para a então, posição correta. A forma que nós temos ouvido. E uma das coisas que me chama a atenção, né, aquela mulher do fluxo de sangue, né, ela ouviu falar de Jesus, né? Então ela ouviu e isso gerou fé no coração dela. E ela disse, se eu apenas o tocar, serei curada. Não só ela, mas também o cego de Jericó, né? Ali ele passando, ouviu falar. O único recurso que ele tinha era o ouvir, né? Amém. E ele pegou todo o recurso dele e ele ouviu, amém? E isso foi gerado fé no coração dele. E nós o instinto de audição dele estava aguçado. Sim. E ouviu falar. Ouviu o certo, né? Amém.
E que lindo. Assim como Paulo fala, né, que o evangelho ele se descobre, né, do começo ao fim, de fé em fé. Então a nossa jornada é por fé, não tem como. Deixa eu colocar algo importante aqui, Marcos, que me vem à Uhum. mente, é justamente essa questão do ouvir, né? A fé vem pelo Sim. ouvir e Uhum. ouvir pela palavra de Deus, né? Basicamente ouvir a palavra de Deus. Porém, é muito importante no que concerne aquilo que Deus está falando, sabe? Não é tanto ouvir aí, não é tanto a faculdade De do intelecto. ouvido, Sim. entende? Do Entendo. instinto ouvido, mas é Uhum. mais uma faculdade do nosso coração, do Uhum. nosso coração. Então, porque sabe aquela coisa que Jesus falou? Tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Uhum. Sim. Entende? Tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Por que não ouve? Porque a condição do coração é que determina a tua audição. Uau. O Uhum. nível da tua audição é determinada pela condição do teu coração. Por Uhum. isso que a fé, ela trata com o coração. A Uhum. fé, né, ela trata com esse mundo subjetivo, né? Não tem a ver com a razão, não tem a ver com o intelecto, não tem a ver com a mente. Então a Uhum. fé, ela, sabe, ela está falando de coisas que você espera, mas que você não vê. Coisas que você espera, mas que você não vê. Então o tratamento da fé, ela nunca acontece primeiro nos nossos ouvidos, ela acontece no nosso No coração. coração. Por isso é muito importante nesse momento nós, né, esvaziarmos o nosso coração, quebrantarmos o nosso coração, sabe? Dobrarmos, né, o nosso coração diante do Senhor para ouvi-lo com o coração, sabe, disposto, com o coração, com as motivações corretas, o coração, Uhum. né, com as intenções corretas. E sabe que só Deus sonda o coração do homem. Então, sabe, Uhum. essa questão do ouvir aí, né, não é só simplesmente você abrir o teu, sabe, o teu celular, o teu tablet ou a tua televisão, ou abrir os teus ouvidos naturais para ouvir a palavra de Deus. Tem muita Uhum. gente ouvindo a palavra de Deus e não muda a coisa, não funciona. Então, por quê? Porque a faculdade aí do ouvir, nesse caso, não está relacionada aos nossos ouvidos humanos, naturais, a esse instinto natural, mas à condição do nosso coração. Então, é a condição do nosso coração agora que vai determinar o nosso nível de audição. Então, a gente vai ouvir, sabe, na frequência certa, quando nós estamos com o coração alinhado, com o coração rendido, com o coração quebrantado. Então, sabe, mais do que nunca, não é momento da gente se tornar o dono da razão, né? O senhor da razão, né? Nós temos a solução, nós temos, sabe? E como eu tenho visto, infelizmente, né? Alguns líderes se degradando, atacando uns aos outros, atacando posicionamentos. Sabe, é a hora de nós nos quebrantarmos diante de Deus. A Bíblia diz, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, vamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui nessa rede social, né? Muitas pessoas estão nos ouvindo agora, nos vendo agora, e Uhum. certamente irão nos ouvir. A gente não sabe qual vai ser o desdobramento desse encontro nosso aqui, dessa live nossa, né? Mas a minha mensagem tem sido essa: vamos quebrantar o nosso coração. Vamos, sabe, vamos nos despir das nossas razões, do que nós sabemos, e nos chegar diante de Deus esvaziados, sabe? Para que Ele possa nos encher. Porque aí sim, aí nós vamos ouvir com os ouvidos certos. Nós vamos ouvir não com a faculdade, sabe, com o instinto humano natural, mas nós vamos Uhum. ouvir com o nosso coração. É a mesma coisa no que concerne ao olhar, né? Uhum. Os olhos do nosso entendimento, os olhos Uhum. do nosso coração. Então o Senhor ilumina os nossos olhos. Não se trata de Uhum. olhar natural, de percepção natural, mas, sabe, do produto da nossa vida interior. Essa é que tem que florescer agora mais do que É nunca. verdade. Com o coração se crê para justificação. Uhum. Em Mateus capítulo 13, a semente do evangelho ela é poderosa, mas precisa achar uma terra também que seja compatível. Amém. Eu acho que é o meu que está fazendo, meu celular, né? Que está fazendo aí notificação e está fazendo um.
Não, Tum. não, Me nem perdoem escutei aí. não, viu? Me perdoem, Está legal, viu? eu não sou um cara muito da tecnologia, não, viu? Isso, amém. Também eu moro no Embu das Artes, né? Moro no meio Eita, do mato aqui, né? mas é uma benção, viu? Glória a Então, Deus, é uma bênção. apóstolo, o coração, né, essa terra, ela precisa estar, né, preparada para receber essa semente do Evangelho. Você vê que a semente ela é imutável, ela é uma Uhum. só, ela tem todo o seu potencial, mas o que determina, né, o nível Então, da capacidade, né, de produção, de uhum, frutificação é a terra e não a uhum, semente em si. certo. O problema não está na semente, o A problema está semente não no... tem problema, a semente Não, do não reino tem ela é problema nenhum. poderosa, A viu? palavra é É verdadeira, poderosa. ela Uhum. passa os céus, passa a terra, a palavra permanece para sempre. É isso que Sim. Jesus queria que os discípulos, sabe, acordassem, despertassem, Uhum. não a ele, mas a palavra que estava neles. É verdade. O apóstolo, e diz, né, a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, Deus ele não despreza. Então, esse Não é um tipo de despreza, quebrantamento mesmo, é né, verdade. de nos rendermos àquilo que o Pai deseja, né, realizar em Amém. nós e através de nós. Perfeito, é isso mesmo, filho. É assim que eu entendo, é assim que eu estou vendo, sabe? E como um líder, né, espiritual, pela graça de Deus, essa é a palavra que eu tenho liberado sobre aqueles, né, que Deus tem confiado a mim, né, essa nobre missão do pastoreio, do cuidado, Uhum. do apacentar, porque, na verdade, o que eu posso dar para esse povo, o que eu posso fazer por essas pessoas, né? A gente é tão limitado, a gente é tão finito, a gente é tão fraco. Então eu tenho que fazer que nem Paulo faz lá em Atos, quando ele reúne, né, aqueles pastores lá e os líderes, ele fala, Uhum. olha, eu vos encomendo a graça, né, a Deus e a graça dele, porque ele é poderoso para confirmar a vossa herança. Então é isso Amém. que eu tenho falado para o povo que Deus tem colocado sobre o meu cuidado espiritual. Gente, é hora de nós nos quebrantarmos, é hora de nós nos voltarmos mesmo, sabe, de todo o coração para o Senhor. É tempo de nós orarmos. Eu tenho desenvolvido aqui na nossa igreja, né, turnos de oração, foco de intercessão, sabe? E sobretudo para a gente estar se quebrantando. E uma coisa linda está acontecendo, né, Marcos? É que, na verdade, o lar está se tornando o centro do ministério agora, Sim, né? O sim, ministério não está sim. acontecendo mais nos templos, mas está Uhum. acontecendo no lar, na casa, na família, e essa sempre foi a intenção de Deus, né? Deus não Uhum. começou o mundo com um templo, Deus começou o mundo com Começou uma em família, família. com um Amém. casal, né? E ali que Uhum. ele se manifestava, a presença dele estava Glória a ali Deus. com eles. Então, essa presença de Deus no lar sendo restaurada, na família, sabe, as famílias se reunindo para orar, cultuar a Deus, tantos testemunhos lindos, cara, que estão surgindo em função disso. Eu acho que, sabe, é nesse momento que a gente percebe, né, que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas, né? Ontem mesmo eu estava assistindo um filme, na verdade eu estava assistindo novamente, porque eu coloquei para a Profeta, minha esposa, a Uhum. Sandra, assistir comigo, porque eu falei, amor, esse filme é bom, você precisa assistir ele, é A Cabana, né? Uhum. E eu coloquei para assistir, ela estava ali, vamos assistir, amor, tal, eu coloquei para ela assistir de novo e acabei assistindo o filme de novo e foi legal porque, né, alguns detalhes que a gente passa despercebido, eu pude, né, ter um entendimento mais apurado da coisa e eu vi ali, né, quando, né, aquele pai com o coração enfermo, porque, né, teve uma infância difícil e agora perder a filha dele de uma maneira tão violenta, tão dramática, e ele vai ter aquele encontro com Deus na cabana, Uhum. né? E Deus fala para ele, né, de certa forma, né, que ele não é aquele que orquestra, né, o caos, a destruição, não vem dele essas coisas, mas ele é capaz de trabalhar no meio dessas coisas para o nosso bem. Uhum. Então, que eu disse essa semana na nossa live, em casa, lá na família também, Uhum. eu disse, gente, sabe, o vírus não é que Deus está mandando, é um juízo de Deus. Não, não, não. Deus é amor, cara. Deus é bom. Deus é misericordioso. A ira de Deus dura um dia, mas as suas misericórdias dura para sempre, para sempre, para sempre. Então, a gente sabe disso, que Deus, nesse caos, nessa dificuldade, Ele está
trabalhando para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que confiam nele. Por isso a fé nesse momento é muito importante, porque a fé ela é produto da nossa confiança no caráter de Deus, na bondade de Deus, sabe? Antes de confiar na palavra que ele fala, nós confiamos no caráter. Porque quando você confia no caráter, nós não temos dificuldade com a palavra. E nós não podemos colocar o caráter dele em xeque. Não dá, cara. Então, descrer é você não confiar no caráter. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É isso aí, filhão. Se ele disse, e conhecendo toda a tua história, paizão, quando o senhor fala isso, meu coração, as lágrimas querem vir, porque eu conheço toda a história de vocês, toda... até desculpa. Ei, vai chorar. Não vou chorar, não. Vai chorar já. Para, cara. Para com isso, vai. Vamos fortalecer. Eu falo, né? Eu não falo isso desde de um conceito teórico, né? Eu aprendi isso na prática, né? Eu aprendi isso na prática. Então, eu posso falar com propriedade porque eu vivi isso na minha vida, né? Então, eu falo com essa propriedade porque não foi algo que eu li em livro, não foi algo que eu aprendi ouvindo com alguma pessoa, mas eu vivi isso, né? Então, que nem Jesus levou os discípulos ali, né? Para uma lição muito objetiva e uma experiência muito prática. Jesus também me levou na escola do discipulado dele, né? A uma lição muito objetiva e uma experiência muito prática. Então, quando você une essas duas coisas, uma lição, né, objetiva com uma experiência prática, o aprendizado acontece. É isso que eu tenho aprendido. Não estou dizendo que eu sei tudo, mas eu tenho aprendido isso. Amém? Amém. Mas eu te amo, viu? Ei, vai chorar, cara. Ei, não vou chorar, vou dar um beijo em você, hein, meu? Te amo, viu? Amém. Também te amo. Vocês estão no meu coração. Amém. Você, a tua esposa, o bem, meu Deus do céu. Vocês são tão preciosos. Famílias de Deus mesmo. Esse ministério tão precioso, Comunidade pela Cruz, maravilha, em Uberlândia. Vocês estão fazendo uma linda obra para Deus. Estão de parabéns. Sabe, continuem assim. Que Deus... sabe, possa estar com vocês nesse tempo e que vocês possam, de fato, crescer, avançar e alcançar novos níveis no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, paizão. Paizão, só voltando a esse assunto da fé, Paulo ele fala que alguns se naufragaram na fé. E nesse processo a gente pode perder também a fé. Extraviar. Perder a fé é extraviar. Porque os nossos olhos não podem estar no Senhor, né? Naquilo que Ele determinou, naquilo que Ele disse. Então, às vezes, nós colocamos os nossos olhos tanto na circunstância, nos problemas, que nesse processo a gente pode perder. Eu me lembro daquilo que o salmista fala, né? E quando nós colocamos os nossos olhos nele, né, nós não seremos confundidos. E nesse processo tem muitas pessoas vivendo confusas, né? Porque o olhar dessa pessoa, ela está tanto num problema, tanto na situação, ela não consegue enxergar, né, aquilo que está por vir, aquilo que, né, Deus está realizando. Porque Deus está fazendo algo novo. Veja, né? Assim como ele fala, né? Já estou fazendo. Vocês não estão percebendo? Vocês não estão percebendo? Eu estou sentindo o cheiro, ó. Um cheirinho, rapaz, de que Deus está cozinhando algo novo lá no céu, estão nessas vidas. Ó. Aleluia! Glória a Deus! Deus está preparando algo novo, sim. Já está saindo a luz. Eu vou ativar aqui para os comentários. Amém? Tá bom. Agora está ativado. Viu? Amém. Isso. Que benção, viu? Glória a Deus. As pessoas aqui entraram, de fato, e Deus tem feito maravilhas. E nós cremos naquilo que Deus ele quer realizar nesses dias. Mas não. Amém. Gostaria que você deixasse uma palavra aí para o pessoal que está aqui online, viu? Amém. Queridos, que honra estar com vocês, viu? Uma bênção muito grande de Deus ter essa oportunidade. Convite do pastor Marcos, nós fazemos juntos essa live, né, usando a tecnologia para que a gente possa se aproximar aí, em nome de Jesus.
A saudade é muito grande, a gente não sabe quanto tempo, né, essa crise vai permanecer, impossibilitando que possamos estar juntos, mas você sabe que no nosso coração nós podemos, em espírito, estar unidos na presença de Deus. Então, receba essa palavra no teu coração, fica firme na tua fé, ativa toda a palavra que Deus tem liberado para você, porque o diabo ele é especialista em atacar a nossa vida na área da nossa autoridade, na área do nosso chamado, na área das promessas que Deus tem para nós, entendeu? Ele foi atacar a identidade de Jesus lá no deserto. Se tu és filho de Deus, oh querido, eu e você não temos que provar nada para ninguém. Nós somos filhos de Deus, amém? E Ele nos ama com amor perfeito. Então fica firme, porque esse barco não vai afundar, não. Esse barco foi feito para atravessar as tempestades e prevalecer em nome de Jesus. Tua vida em Deus foi projetada para vencer. Por isso que Jesus fala, sabe que eu e você somos mais do que vencedores. Amém? Paulo fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, a questão aí não é o quanto a gente conquista, mas é o quanto a gente suporta nessa tempestade, em nome de Jesus. Amém, amém. Paizão, e uma das coisas que nós temos aprendido nesse tempo, né, nessa caminhada, o primeiro é o ser, né? Amém. E depois o fazer, isso. E depois o ter. Depois o ter. E essa identidade é o que tem nos movido daquilo que nós somos nele, né? E aquilo que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, né? Ele fez tudo isso segundo o beneplácito, né, da sua vontade. E ele não buscou opinião, porém, ele fez segundo a vontade dele. Amém. E a vontade dele é boa, é perfeita, e agradável. É agradável. Amém. E que bom, nós já caminhamos debaixo dessa identidade de filhos amados, de herdeiros de Deus. Amém. Viu? Amém. Nós chamamos, viu, paizão? Nós chamamos. Também amo vocês, viu? Amo você, amo tua casa, amo esse ministério lindo que Deus tem colocado nas tuas mãos. E tenho um orgulho santo pela vida de vocês, viu? Nós que sentimos, nós que sentimos grato pela tua vida. É o que eu sempre falo, vocês são filhos amados. Meu coração se alegra bastante. Aleluia. Amém. Acho que vai sair um louvor aí, vai sair um canto para o Senhor. Canta aí, adora o Senhor. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, e acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, nós recaímos, eu caio em tua graça. Aleluia, recaio de novo em teu amor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em teu amor.
Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos guardados nele, seguros no Senhor. Amém. Ele é esse lugar de refúgio. Aleluia. Não somente isso, mas também o nosso lugar de descanso. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. 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 Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Apóstolo Alberto, muito obrigado, paizão. Obrigado, filho amado. Obrigado, Pastor Marcos. Aleluia. Obrigado. Deus te abençoe, querido. Beijo no teu coração, beijo no coração de todos que estão nos acompanhando. Aleluia. Aqueles que ainda vão ver. Fica gravado esse? Vai ficar gravado, live? a gente Fica, vai colocar, né? a gente vai Amém. colocar no YouTube, tá? É. A gente Amém. vai deixar ela aí no feed do nosso Instagram, tá? Amém. E para que as pessoas possam acessar, tá? E também nós vamos deixar aí nos comentários, né? Deixar fixado aí nos comentários o link, tá? Do 21 dias, amém? Essa fé, falando sobre esse assunto de fé. Amém. E nós vamos deixar tudo aí disponível para as pessoas, para que elas possam Amém. acompanhar. Amém? Amém. E amanhã, aqui ressaltando aqui, amanhã tem uma live também do Plenos, se você puder acessar aí o Plenos Movimento, e as pessoas que estão acompanhando nós aqui. Também, se você quiser, se você não acompanha o Apóstolo Alberto nas redes sociais, tá? Você pode estar acompanhando aí, Alberto Pires, tá bom? Aí no Instagram. Tem também o canal do YouTube que tem nos abençoado, né, paizão? Tem sido Amém. algo poderoso, amém? As palavras têm sido, eu falo que cirúrgica e muito pontual, amém? Para as Amém. nossas vidas. Amém. E tem nos edificado bastante, amém? Amém. Então, é só você seguir a nós aí. O pessoal também da Seara tá aí, o pessoal lá do Eric, tá? Oh, queridos. Vamos dar uma paz do Senhor para vocês. Nós também Amém. amamos vocês. Amamos Shalom, vocês. queridos. Vocês são especiais para nós. Amém, verdade. paizão? Amém, queridão. Paizão. Deus abençoe, viu? Amém. O apóstolo Eric está aqui também. Olha que coisa boa. Tá aí? Manda um abraço, é isso? Apóstolo Eita. Eric, querido, um beijo no teu coração. Amém. O Isso é pastor uma bênção, cara. Amém. O pastor William também, do Ministério à Mesa, também está aqui. Também, Amém, juntamente pastor conosco. William, Deus te abençoe, queridão. Beijo no teu coração. O Senhor é contigo, viu, varão? Amém. Aleluia. Então, paizão, amanhã, reafirmando aí, tem o Plenos Movimento, não fica de fora. Tá? O Thiago Evangelista, o Carlinho, o Guigui, o Guilherme e toda a turma vai estar fazendo uma live poderosa. Então, não fique de fora. Amém? Te agradeço, que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Tá? Que o Senhor Jesus, ele te dê tudo em dobro, paizão. Tá? Você não Amém. sabe quanto Obrigado. eu sou grato. Até me faltam Amém. palavras para agradecer. Ô, meu querido, eu só tenho a agradecer a Deus por essa conexão tão preciosa, viu? Você me torna uma pessoa melhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Amém. Casa, família, ministérios, em nome de Jesus. Muito bom estar com vocês. Uma grande Aleluia. honra. A Patrícia também, do Verbo da Vida, amém, do Rema Brasil, também está conosco Amém. aqui na live. Que bom, tá? Pessoal, uma bênção de Deus, viu? Vocês são especiais para nós. Amém, pessoal? Então fica com Deus. Então até a próxima live. E na próxima terça-feira, também nós vamos estar aí com a Andréia Magnino. Que bênção, Andréia do Mulheres Águia. E vai ser uma bênção, viu? Não fique de fora. É a Aleluia. esposa do meu amigo apóstolo Ricardo. Apóstolo Ricardo. Mulher de Deus. Amém. Mulher de Deus. Que bênção, hein? Glória a Deus. De Deus. Um abraço para todos. Então, tchau, tchau para vocês. Até a Beijo próxima. no coração de todos. Aleluia.